Após alguns dados que eu forneci para os irmãos, eu queria perguntar para você. Inclusive até me falaram agora, acabaram de me lembrar, que tem uma revista que reportou que uma moça, a revista tem o título Nudez em favor do ministério, pelo ministério. Ela posou nua e reverteu todo o dinheiro que ela ganhou. É uma revista aqui de Goiânia, me falaram. E parece que é uma revista, o título é Revista Profética. Eu não sei, que tirando a roupa, que profecia que ela vai dizer. Nudez pelo ministério, era uma boa causa, para as crianças da igreja, todo o cachê. Eu me lembro de um líder que falou assim para mim, alguns anos atrás: pastor, para mim alcançar os meus objetivos, em nome de Jesus eu faço até gol contra. Fazer gol contra é errado, mas por Jesus eu faço. Difícil, né? Fazer gol contra por Jesus. Eu perguntaria para você, será que nós temos experimentado um genuíno avivamento no Brasil, ou o que tem acontecido é apenas um remanejamento de membresia nas igrejas? O que eu vejo é muita gente saindo de uma igreja e indo para outra. O que eu vejo são grupos saindo de outras igrejas, mas eu não estou vendo avivamento. Vidas estão sendo alcançadas? Estão. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas que estão entrando, muitas estão saindo, não estão ficando. Grandes denominações têm comprado estações de rádio, de TV, cantores evangélicos gravam, tem até um prêmio, né? Prêmio Gospel. Vocês já viram esse prêmio Gospel, essa reportagem? Já viram o nome de Jesus nesse programa? Viram Jesus sendo citado? Não. Não tem, irmãos, não tem. Eles publicam livros, revistas, comercializam bugiganga, mas eu creio que esse avivamento brasileiro, ele tem uma consistência doutrinária muito rala. O teor bíblico é muito ralo. E esse teor bíblico e esse testemunho cristão nosso, ele não está impactando a cidade. Impactar a cidade com esse programinha aqui, ainda chama Elite Gospel. Eu pedi para uma das irmãs ligar para lá e pedir informações. E a irmã perguntou: tem ministração da palavra? Tem estudo bíblico? O rapaz rodeou de tudo que ele podia, mas ele não deu resposta. Não deu resposta. Não há interesse. Não há interesse. Eu pergunto para você, com toda a disciplina britânica, aquelas igrejas morreram. Agora eu pergunto a você, e aqui no Brasil, que nós levamos as coisas na barriga, como é que fica? Nós não temos hora para nada, nós não temos disciplina. Como é que fica a estrutura da igreja? Que por causa da inflação global, preste atenção, um conselho de pastores. Alguns irmãos que não me conhecem podem perguntar: mas esse moço que está pregando, ele é pastor? Eu sou um pastor. E ele está criticando pastor? Não, eu não estou criticando pastores, eu estou criticando lobos. Porque a Bíblia fala que levantaria homens segundo o seu coração, que apacentariam com temor. O Conselho de Pastores de Londres determinou que o dízimo deveria ser 5%. Por causa da inflação. Irmãos, isso é piada e da mais sem graça possível. Mais sem graça possível. Abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 12. Você já leu esse versículo? Você conhece esse versículo? Você sabe o que esse versículo fala? Do que ele diz? Do que ele está se relacionando?
Hebreus capítulo 12. Versículos 28 e 29 são os últimos. Todos abriram? Olha o que diz aqui. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com referência e temor. Porque o nosso Deus, Ele é o quê? O povo de Deus não sabe disso. Não estão ensinando que o nosso Deus é um fogo consumidor. Não, Deus é bom demais. Um irmão nosso encontrou um travesti ali no posto Presidente, vindo de Anápolis para cá, e ele parou para evangelizar o rapaz, dizendo para ele: olha, essa tua vida está ruim, essa vida te leva para o inferno. Ele falou assim: não, Jesus me ama. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Você vai ficar chocado com essa colocação. Ama? Por que você, ao invés de dizer para um pecador, para um travesti, para um malandro, para um prostituto, uma prostituta, ao invés de você dizer para ele que Jesus te ama, você tem que dizer para ele assim: olha, Jesus quer te amar, mas ele não consegue, porque o seu pecado faz separação entre você e ele. Ele morreu para te dar a vida eterna. Existe uma herança incorruptível para você, mas do jeito que você está no inferno e não tem como ele demonstrar o amor por você. Por que não se muda a maneira de pregar? Se você chega para um homossexual desse e fala que Jesus o ama, ele nunca sai do homossexualismo. A prostituta nunca sai da gandaia. Aonde está a mensagem do Deus consumidor? Aonde está o temor na igreja? Eu não vou entrar na questão da oração não, mas nesses 20 e poucos anos de ministério eu já ouvi orações como estas aqui, que eu vou ler para você. Eu já ouvi irmãos orando dessa forma: Deus, não me deixe pegar AIDS em minhas relações sexuais ilícitas. Tu sabes que eu tenho mulher para sustentar e filhos para criar. Deus, dá ao teu servo o batismo do Espírito Santo. Isso eu ouvi um líder orando, para que eu possa operar sinais e prodígios e atrair multidões e aumentar a arrecadação. Irmãos, isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito, é uma falta de temor, é um desconhecer o fogo consumidor de Deus. Vocês querem ouvir mais? Vou ler para você. Ô Jesus, leva para junto de ti o meu marido, pois eu estou apaixonada por outro homem e ele precisa descansar. Irmãos, isso é trágico e cômico ao mesmo tempo, irmãos. Isso é uma vergonha. Isso era no morro, lá em Anápolis, onde várias irmãs estavam orando. Eu ouvi uma dizer isso: Senhor, não permita que eu engravide. Uma moça, nas reuniões de oração, fica do lado, catando para saber o que os irmãos estão orando. Essa irmã disse: Senhor, não permita que eu engravide, para que ninguém saiba do nosso romance. Se o Senhor não me ouvir, eu serei obrigada a abortar. Oração de crente. Crente? Isso aqui é crente? Nós precisamos resgatar a nossa oração, irmãos. Oh Deus, permita que o candidato fulano de tal seja eleito. Isso aqui foi muitos anos atrás. Para que possamos ganhar um canal de TV, uma rádio para anunciar o teu evangelho. Que anunciar coisa nenhuma? Ele não está querendo anunciar coisa nenhuma, não. Ele está querendo se promover o ministério dele. Ele não quer anunciar o evangelho, não. Isso é uma vergonha. Senhor, em tantos anos de igreja, nunca te dei nada, nem mesmo o dízimo, e só ofertei migalhas. Agora que eu estou com câncer, eu te ofereço metade do que eu tenho, se tu me curar. Se não me curar, eu não dou não. Irmãos, nós precisamos chorar, irmãos. Jesus, me torna um missionário, com quanto que seja num país de primeiro mundo. Esse irmão pediu para mim orar. Eu digo: não vou orar não. Vou orar por você não, você é mala.
Você é mala demais, rapaz. Eu vou orar para você ir para o país de primeiro mundo. Pastor, eu quero ir para Londres. Por que você quer ir para Londres? Porque Londres é uma cidade cosmopolitana. Eu digo, você sabe o que é cosmopolitana? Ele falou, não sei não, mas deve ser um trem bom. Oh, meu Deus. Olha essa oração aqui. Se você quiser, eu te dou a cópia dessa oração depois. Isso aqui eu ouvi. Senhor, eu preciso de um carro. É indispensável o teu serviço. Deus deve estar lá em cima. Mas eu quero o melhor. Eu quero novo e importado, pois eu sou filho do rei. Deus, me abençoa com a Mega Sena. Essa aqui eu dei vontade de torcer o pescoço do irmão. Confesso para vocês, irmão. Pedi perdão. Deus, me perdoa, porque eu tive vontade de torcer o pescoço dele. Está sendo gravado. Não temo falar essas coisas, não. Deus, me abençoa com a Mega Sena. Se o Senhor fizer isso, eu me tornarei um dizimista fiel. Jesus. Meus irmãos. Que ideia essa pessoa tem de Deus. Que ideia. Que ideia que ela tem. Deus, abençoa o meu relacionamento homossexual. Nós nos amamos como Jonatas amava Davi. Meu Deus, irmãos. As pessoas estão pegando texto bíblico para colocar Deus no canto da parede. Nós nos amamos tanto, Deus, do jeitinho que Jonatas e Davi amavam. Oh Deus, me dá sabedoria para fazer a minha declaração de rendas e não pagar tributo. Se o Senhor fizer isso, eu prometo ajudar este mês, no aluguel da igreja. Que pobreza, que vulgaridade, que desrespeito. A última. Eu tinha mais, mas eu não vou encher a cabeça dos meus irmãos com coisas venenosas. Oh Deus. Ele ainda falou, ó Deus. Ó Deus. Eu não consigo deixar de fazer coisas erradas, mas não me leve a mal. A tua palavra diz que eu não faço o bem que eu prefiro. Esse aqui é mala demais. Esse aqui deve ter saído de seminário teológico. Mas o mal que eu não quero, Deus, esse eu faço. Não leva a mal, não. O Senhor entende que o meu problema é uma questão genética e não prazer pelo pecado. Quem que acredita nessa? Eu que sou um limitado, eu não acredito numa oração dessa. Será que Deus acredita? Irmãos, nós precisamos resgatar. Há uma banalização muito grande, uma coisa horrível, horrível. Quais sintomas, irmãos, que determinam a destruição da igreja, do nosso testemunho na sociedade? Você sabia que, alguns irmãos aqui não sabem, eu vou falar, vou repetir. Anos atrás, quando eu vim aqui para Goiânia, 7 anos atrás, eu fui tirar o cartão de crédito do Carrefour Norte, estava começando a abrir. Eles me enrolaram durante um mês. Aí eu perguntei para o rapaz o que estava faltando. O rapazinho olhou para um lado, olhou para o outro, chegou para mim e falou assim: o senhor não comenta com ninguém, mas o Carrefour não dá crédito para pastor. Difícil, né? Quais os sintomas? Primeiro sintoma: a banalização do sagrado. Irmãos, eu não vejo mais expressões nas pregações, nas orações, como aquela de Isaías diante de Deus: ai de mim, eu estou perdido. Quando o povo de Deus se ajunta, nós não vemos essa expressão. Não vemos essa expressão. O que a gente vê? Mascando chiclete, olhando para as meninas, olhando para os rapazes, olha tudo, mas não tem essas expressões. Ai de mim, eu estou perdido. Eu não vejo expressões como aquela de Daniel. Você já viu essa expressão de Daniel? No capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Olha que expressão forte, versículo 7.
Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Os incrédulos não viram o que Daniel vira. Mas mesmo assim, eles ficavam cheios de temor. Os incrédulos, irmãos. Olha que coisa interessante, versículo 7 do capítulo 10 de Daniel. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles, aqueles homens que não viram, um grande temor e fugiram para se esconder. Você já viu o crente fugindo da presença de Deus? Não, é Deus que foge da presença dos crentes. E acabou. Deus está indo embora. Olha o versículo seguinte: ficou, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim, desfigurou-se a afeição do meu rosto, e eu não retive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, e com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou, e me fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Você já teve essa experiência? Você sabe que é possível ter essa experiência, irmão? Você que é adolescente, jovem, isso é possível. Isso é possível. Eu e você podemos contribuir para que esse ambiente de temor, de tremor, de rosto desfigurado diante da presença do Senhor, que nos emudece, que nos faz chorar, que nos faz gemer, que nos faz dizer, Senhor, ai de mim, eu estou perdido. Você pode experimentar isso quando você entender que igreja não é lugar de brincadeira, igreja não é lugar de encontro, não é point gospel. Igreja não é lugar para se arrumar namorado porque você está encalhado. Igreja não é lugar para você se beneficiar com cesta básica, nem arrumar emprego, ou porque você frequenta um grupo maior. Não, eu não gosto da palavra de lá não, mas eu vou lá, como o irmão me disse, pastor, não vou congregar na sua igreja. Sua igreja é muito boa, a palavra me edifica, só que é um grupo muito pequenininho e para as necessidades empresariais que eu tenho, eu vou congregar numa igreja maior. A igreja não é rede de contatos. Na igreja só se tem um contato com o eterno, onde a palavra de Deus ela é pregada assim. Ali é um lugar onde o nome do Senhor, o nome do eterno é temido. Ali é um lugar. Ali não é ponto de encontro não é rede de contatos não. Mas pastor, eu sou vendedor de seguros, eu preciso ter muitos contatos. Você que sabe. Mas o senhor, quando eu precisar eu te procuro. Eu digo, não, procura o pastor de lá. Para mim não. Para mim resolver seus pepinos, você me procura? Não. Não me procura não. Eu não vejo expressões como essa de Apocalipse, capítulo 1. Esse é fácil você achar, está no final do livro, capítulo 1, versículo 17. Eu não vejo. Quando vi, caí a seus pés como morto. Como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Hoje nós vamos para as reuniões, o primeiro é você, o último é o Senhor. O Senhor não é o primeiro, Ele só é o último. O primeiro tem que ser você. Isso é antropocentrismo. Antro-homem, centismo, homem no centro. Isso é algo que foi arrefecido há muitos anos atrás, na época da queda da Bastilha, onde o iluminismo veio e trouxe o homem como centro de todas as coisas. Não vou entrar nessa área, porque senão a gente vai entrar em história. O tempo que eu tenho é pouco ainda, eu tenho apenas 40 minutos. Mas você está entendendo? Cristo não tem sido o centro. As minhas necessidades têm sido o centro. A pregação hoje é essa. As minhas necessidades, não se fala mais de temor, de espanto. O único medo que existe nas igrejas hoje é do pastor, para que a arrecadação não caia. O pastor fica com medo da arrecadação não cair. E não cubra as despesas. Os líderes estão fomentando uma cultura displicente. Deus tem sido apresentado, ou seja, comercializado, ou seja, está à disposição de qualquer um para cumprir os nossos desejos caprichosos. Eu não conheço esse Jesus, irmãos, eu não conheço. As experiências que só geram arrepio no corpo
são relatadas como se Deus fosse apenas um estimulante químico. Sabe aquele álcool que você joga no pescoço? Aquela água gelada que você joga no pescoço de alguém que está com muito suor? Sentir Deus. Deus não é estimulante químico, não, irmãos. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele é um transformador de caráter e de vidas. Ah, irmãos, como eu queria que vocês pudessem entender, como eu queria ter mais persuasão, eu queria ter oratória, eu queria ter mais unção para poder alcançar o seu coração, poder transmitir aquilo que está dentro de mim. O que eu vejo hoje é que as pessoas, eu tenho uma convicção muito grande que aqueles que cultivam essa atmosfera de que Deus é um estimulante químico, essas pessoas estão caminhando para se entediarem de Deus. Deus é um tédio, aquela canseira aí, não, Deus é... As orações, eu tenho uma convicção que eu queria deixar bem clara aqui, que oração sem convicção de pecado, oração sem arrependimento e sem transformação de caráter, sabe como é que eu qualifico isso? Com cinismo. Oração sem arrependimento, sem convicção de pecado, é cinismo. Mas pastor, eu faço essas orações, eu digo, então você é um cínico. Porque a oração ela tem que ter o conteúdo, uma convicção. Eu tenho que entender que eu estou em pecado, eu tenho que ter arrependimento, eu preciso mudar o meu caráter. O que sai disso aí é cinismo, não é oração não, é cinismo. Como essas que eu acabei de ler para você. Senhor, não deixa eu pegar a AIDS não, porque eu tenho família para criar. Segundo aspecto, primeiro aspecto que faz com que a igreja se destrua é a banalização do sagrado. E hoje eu vi um rapaz falando para o outro, num banco, evangelizando. Ele falou, cara, você sabe o que é Jesus? O rapaz estava assim olhando a minha, não sei não. Cara, Jesus é 10. Aí eu bati nele e falei, só 10? A sua cabeça define Jesus só 10? É só 10 a nota que você dá para ele? É pouquinho demais. Pouquinho demais. Segundo aspecto que descaracteriza a mim e a você, como cristãos, é a comercialização do sagrado. Você sabia que em 1515, um dos fatos que mais revoltou Martinho Lutero foram as expressões de um frade dominicano chamado Johann Tetzel, que ele fazia em suas pregações. Lutero quase que pulou no pescoço dele. Lutero também era um frade. E ele falou assim, isso é um absurdo, isso não é bíblico. Esse frade tinha mania de dizer que assim que o dinheiro cai na sacola, a alma do fogo decola. Agora eu vou rir desse homem? Não, hoje se faz o mesmo. Se você quer uma grande bênção, você tem que dar uma grande oferta. Se uma moeda cai, assim que o dinheiro cai na sacola, a alma do fogo decola. Onde está escrito isso na Bíblia? Isso é muito sério, irmãos, muito sério. A igreja precisa... Agora o que acontece? Os irmãos, por causa desses escândalos, por causa dessa comercialização consagrada, vários irmãos não têm entregue seus dízimos, não têm entregue suas ofertas. Aí também está errado, são os extremos. Mas por que eles são agredidos? São agredidos. Porque são pessoas que se sentem tratadas como cliente. E sem qualquer constrangimento, os líderes estão anunciando que qualquer um pode adquirir um determinado produto sem muito esforço. Basta dar uma boa oferta. Isso se fazia antes da reforma. Eu fico pensando nesses líderes que eles ficam sempre preocupados em criar estratégia. Tem líderes que lançam adesivozinho para colocar no carro da sua denominação. Um ano é o ano da apropriação, o outro ano eu nunca vi ano da devolução. É da toda apropriação, do resgate, o ano disso, eu fico pensando, qual vai ser o próximo?
É a reunião disso, a reunião daquilo outro, mas eu fico pensando, tem uma reunião para produzir arrependimento? Vocês já viram alguma? Campanha para produzir arrependimento. Campanha de confissão de pecados. Não tem não, irmãos, não tem não. O povo com isso se alegra, se achega e fica seduzido com as propagandas, não ficam seduzidos com Jesus. É com a propaganda, em ganhar dinheiro. E essa conduta, porque eu creio que o juízo de Deus começa aqui, no púlpito, começa pela minha vida. Tem levado os irmãos, as pessoas a procurarem a Deus por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. Você tem comunhão com Deus baseado em quê? Você se diz crente baseado em quê? Por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele é? Você procura aqui, ó. Nesse jornal tem uma reportagem de empresários e o relacionamento deles é: Deus é sucesso. Deus é sucesso? É. Conhecer Jesus é conhecer o sucesso. Conhecer Jesus é conhecer a vida eterna, irmãos. Tem sucesso maior do que sair do pecado? Mas aqui ele não fala nisso, aqui ele fala em dinheiro. Ele fala que ele tinha uma carga tributária muito grande. Essa é a mensagem. Em Jesus, do prejuízo ao sucesso. Um testemunho de vida e de sucesso. Meu irmão, tem prejuízo maior do que você ser um viado, se tornar um homem digno, que constitui uma família, você deixar de ser um bandido, salafrário, vagabundo, cínico e se tornar alguém temente a Deus? Tem sucesso maior do que esse? Eu não vejo. A ênfase ao senhorio de Cristo é inexistente, enquanto que a busca pelos benefícios é altamente alardeada. A maior parte dos evangélicos trata a Bíblia como um amuleto. Esses evangélicos hoje, a maior parte dos cristãos, não só evangélicos, mas outros cristãos também, são tão superficiosos quanto os adeptos de outras religiões e seitas que vivem presos no mundo do medo. Pratica-se uma religião de consumo e não uma fé consistente e libertadora. Como é que nós temos apresentado as boas novas ao Senhor? Abra comigo João capítulo 4, versículo 7. João 4, 7. Nós apresentamos as boas novas como Jesus apresentou para essa mulher aqui. 4, 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, veja bem, se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele lhe haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, de onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Versículo 13, replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, vocês estão percebendo que a mulher está retrucando? Já parou para pensar nisso? Ela está retrucando em cima de um conhecimento religioso e de uma tradição religiosa e cultural que ela tinha. Jesus está querendo redirecioná-la e ela teimosamente quer trazer Jesus para cá. Ela quer encabrestar Jesus e trazer para o princípio cultural e religioso dela. E essa mulher vai e fala, respondeu a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui tirar. Ela achava que era uma água de caráter biológico, químico. Me mostra essa água, porque aí eu não vou ter o trabalho de vir aqui. Vocês estão vendo que ela ainda está relacionada com o poço. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ela assustou: eu não tenho marido? Disse-lhe Jesus: você disse bem, você não tem marido.
Porque 5 maridos já tivesse, o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me, a hora vem, presta atenção nisso aqui, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é um espaço geográfico, observe isso aqui, a adoração ao Senhor não se prende a um espaço geográfico, a um espaço político. Se o reino de Deus se limitasse a um espaço geográfico, ele não seria desse mundo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ele não seria eterno. Se ele fosse um reino social, político, ele também não seria desse mundo. Ele diz assim: olha, vocês não adoram nesse monte nem em Jerusalém. Vós adorais o que não estão conhecendo. Irmãos, a maior parte da igreja hoje adora aquele que não conhece. Não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E eu creio que Deus está procurando ainda, porque está difícil de achar. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar no espírito? É em qualquer lugar, não está limitado a uma reunião. E em verdade, adorar o Senhor em verdade é ter expressões visíveis, como Jesus foi um verdadeiro adorador. Essa mulher recebe, se você ver esse texto aqui, eu quero fazer uma síntese dele. Essa mulher recebeu a mensagem de uma maneira muito racionalizada. E é assim que as pessoas estão transmitindo hoje as boas novas, dentro de uma mentalidade comercializada. Solução imediata para os meus problemas existenciais. Qual que era o problema dessa mulher? Ela teve 5 maridos, ela queria resolver o problema dela até agora, e nem o último era marido dela. É isso que as pessoas estão indo para a igreja, porque é isso que está sendo mostrado. Igreja é lugar de resolver pepino. Não! Meu relacionamento com Deus não está baseado nisso. O pepino maior é me livrar do inferno. É sair do inferno. É sair dos grilhões do pecado. Isso sim é ter uma vida transformada. E ela não, ela estava querendo resolver o problema dos maridos, que ela já teve 5. E o relacionamento dela não estava bom. Vocês estão vendo isso? Jesus vai e corrige a linha de pensamento dela, afirmando que aquela água não era mágica. Olha o versículo 22. Vocês estão adorando o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa água não é mágica, não. Se você não tomar uma posição, você vai ter mais 5 maridos. Fica 10 e não resolve o seu problema. A mensagem da cruz, irmãos, consiste em desenvolvermos um relacionamento de filhos com o Senhor e que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira palavra. Eu não quero estar na igreja atrás de casamento, atrás de descasar, casar com outra mais nova. Eu não quero estar atrás da igreja para fazer da igreja. Eu fui como se eu fosse infeliz profissionalmente no mundo, agora eu vou ser pastor porque dá dinheiro. Esse negócio de pastor dá dinheiro. Vamos abrir uma igreja. A igreja agora é empresa. O Evangelho de Jesus não é produto de uma grife, mas o Evangelho é a notícia mais alvissareira que existe. Será que você consegue entender isso? Jesus não é uma grife. O que existe por aí é um evangelho caricaturalizado, com muito barulho e pouca eficácia. E outra coisa, não tem o aval de Deus, isso eu posso te garantir. Cuidado com o evangelho que estão te apresentando. Coloque o evangelho que você está ouvindo dentro do princípio de Deus. É isso aqui que determina a palavra de Deus. Não é o que eu falo para você. É o que a Bíblia diz, é que deve determinar. Aonde está, irmãos, o clamor pelo arrependimento? Você sabia que o primeiro requisito para se tornar membro do reino de Deus é o arrependimento? Você sabia disso? Sabia disso?
Começa com João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o rei. Aonde que diz ali? Venha para cá que Jesus vai te dar casamento, vai te dar emprego, vai tirar do atoleiro financeiro, vai pagar suas dívidas. Aonde que está escrito isso? O requisito para eu e você fazermos parte do reino de Deus é: arrependa. Você está empesteado de pecado, raça de víbora. É isso que está aqui na Bíblia. Não, pastor, mas olha, você tem que ir devagar, porque senão a gente não consegue conquistar. Conquistar com mentira? Conquistar com mentira? Tem um irmão que está aqui, anos atrás, ele estava atrás das grades, e eu fui lá para pregar para ele, levava uma garrafa de café para ele todo dia, e eu ia pregar o evangelho. Um dia eu apresentei a Jesus, ele disse assim: eu quero ser seu amigo, mas não quero ser amigo de Jesus. Eu fechei a Bíblia e saí. Onde é que o senhor vai? Eu vou embora. Se você não é amigo de Deus, não serve para ser meu amigo. Pastorzinho, tupetudo, narigudo, ele está aqui me ouvindo. E o que eu estou falando aqui não é uma inverdade. Narigudo, tupetudo, pastorzinho de periferia, tem coragem de falar um negócio desse? Quem que ele pensa que é? Eu não penso que eu sou, eu tenho certeza, eu sou membro do reino de Deus. Porque eu tenho consciência da malignidade que tem aqui dentro. Eu tenho consciência do que eu sou capaz de fazer de mal. Eu tenho consciência, por isso que eu me arrependo a cada dia. Graças a Deus esse irmão reconsiderou o que disse. Reconsiderou. Esse negócio de não ser amigo de Deus para ser seu amigo não serve não. Não serve não. Ou é amigo de Deus para ser meu amigo, senão não serve. Não dá para dar um jeitinho? Não. É inegociável. É inegociável. Vocês querem conversar com ele? Está ali, ó. Cláudio de Andrade, está lá atrás, ali. A cabeça branca, com os braços cruzados. Ali. Falei para ele. Estava preso, de trás das grades. Hoje ele sabe. Hoje ele sabe. Não faço conchave com ninguém. Se eu continuo, irmão, se eu prego uma mensagem banal, se eu vulgarizo o nome do Senhor, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar você em cliente de Cristo e não em discípulo de Cristo. Jesus não está interessado em cliente não, irmãos. Você acha que Jesus está interessado em clientes que vão nas reuniões como um doente vai procurar um médico porque quer ser tratado de alguma necessidade? Não, eu não creio. Por isso muitas pessoas estão confundindo Jesus com Coca-Cola e McDonald's. O relacionamento é baseado em McDonald's. Estou com fome, vou comer um lanchinho daquele, michuruca, fast foodzinho daquele, rapidinho, requentado, pré-cozido, cheio de gordura, cheio de colesterol. Não resolve, na mesma hora você está com fome. Você já viu, o crente entra na igreja, vai para as reuniões, você faz aquela alegria, pula, aí o showman que está aqui na frente começa, pula, vamos, levanta o pé, vamos, aí o povo começa a levantar o pé. Por isso que a sociedade diz que nós somos bitolados. Você acha que a sociedade não está lendo as nossas atitudes? Aí vem aqueles animadores aqui na frente, anima, quando termina, como é que foi um culto? Foi uma bênção. Você pula, transpira, foi uma bênção. O que o pastor pregou? Olha, eu não lembro não, mas só sei que ele falou para mim dizer para o meu irmão: olha, eu profetizo sobre a sua vida. Quem não tem conteúdo vai ficar o tempo todo dirigindo as reuniões desse jeito. Vira para o teu irmão e fala isso, vira para o teu irmão e fala, eu não vou virar para o irmão coisa nenhuma. Isso é falta de conteúdo, isso é recurso de pessoas que não têm conteúdo, de líder que não tem conteúdo. Por isso fica com isso, vira para o teu irmão, dá um sorriso de Jesus para ele, que é um sorriso amarelo. Fala assim, você é lindo. Nada, o caboclo feio do lado, ele fala, você é lindo. Viu a banalização como está? Você nem está achando que a pessoa é linda, mas o líder lá, o popstar lá, o animador de programa, mandou você falar, você fala. Aí vem um incrédulo nas reuniões, sabe o que eles pensam de você e de mim? Que nós não pensamos, que nós não raciocinamos. Ele acha isso um absurdo, uma vergonha. Quem disse que ele quer ser crente? Nunca. Nunca. É um povo manipulado. Manipulado. Por que não se denuncia a prática do pecado? As pregações hoje não denunciam a prática do pecado, as pessoas continuam pecando.
Não, mas se denunciar, pastor, tem que ir com calma. Aí os pecadores vão sair e a arrecadação cai, né? A gente tem muito compromisso, não tem programa de televisão, não tem programa de rádio, e Jesus precisa ser ouvido. Que isso, irmãos? Que isso? Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, Senhor. Tem misericórdia. Terceiro aspecto, ausência de conteúdo bíblico. É patético. Patético. Vem de pateta. É patético ouvir repetições maçantes, frases construídas, jargões, frases de efeito para produzir êxtase na vida das pessoas. Isso demonstra o quê? Despreparo bíblico, falta de comunhão, ausência de comunhão com Deus, ausência de zelo e responsabilidade ministerial. É visível a manipulação no auditório para provocar efervescência da alma, falso júbilo, sem contudo criar uma convicção de pecado, de erro. Qual que será o futuro de uma geração dessa, que ouve mensagens como essas, que participa de cultos como esse, que se contenta em ficar papagueando frases vazias, que só promete prosperidade, vitória sobre demônios e triunfos nessa vida, e não se preocupa em mudar o caráter? O que vai ser dessa geração? Quarto aspecto. Será que os fins justificam os meios? Eu, sinceramente, eu digo para você, hoje em dia eu já não sei mais qual que é o meio, nem qual que é o fim. Eu não sei. Eu não sei o que é meio que as pessoas estão usando para evangelizar, também eu não sei o que é o fim. É difícil definir. Já não se sabe hoje em dia, eu digo sinceramente para você, irmão, eu digo isso com o meu coração apertado, se a igreja ela tem a finalidade de arrecadar dinheiro, ou se o dinheiro existe para dar continuidade ao trabalho da igreja. Eu vou repetir. Já não se sabe se a igreja tem a finalidade, existe para arrecadar dinheiro, ou se o dinheiro existe para dar continuidade aos trabalhos da igreja. A igreja precisa. Algumas pessoas perguntaram, vem cá, o acampamento é quanto? R$40. Mas R$40, o Moriá, 15 é para a administração, 25 é por dia? Não, 25 é para todos os dias. Não, vocês erraram, não é possível. Não é possível cobrar um valor desse, é impossível, você não consegue fazer isso. O próprio administrador daqui nos falou que fazem reunião aqui cobrando R$60. O dia, né? R$60 o dia. É o mínimo. Será que nós estamos fazendo acampamento na intenção de trocar de carro? Os retiros estão sendo feitos para os pastores trocarem de carro. Passar férias. Em Caldas? Não, rapaz. Caldas é para o povão. É Cancún. Cancún, Can 2, Can 3. É sério. Cruzeiros, enriquecimento espiritual, fazer acampamento para enriquecimento espiritual? Não. Será que nós estamos cantando para louvar a Deus ou para divertir o povão? Cadê o pessoal da música? Nós estamos divertindo o povo? Você já viu raça de gente mais custosa do que músico? Eles terminam de cantar, vão tudo para o fundo da igreja e não usam a Bíblia. Não, irmão, tem que ir devagar, porque o irmão está convertendo agora, ele é muito talentoso, ela é uma bênção. Irmão abençoado sem Bíblia, para mim é maldição. Uma vez eu falei para o meu irmão, pega aí do outro lado do banco para a gente tirar. Ele falou, pastor, não posso, porque eu ungi minhas mãos para tocar, só tocar para o Senhor. Eu digo, larga de ser mala, rapaz. Pega no banco aí, rapaz. Nós estamos publicando literatura como negócio para ter renda ou para se divulgar uma ideia? Os programas de rádio e de televisão visam popularizar as boas novas ou o nosso ministério? Eu acho interessante, irmãos, que a maior parte das edições literatura
espírita, eles colocam lá, raramente você vê o nome do autor, ele coloca o nome do autor e coloca o nome do capeta que incorporou. Já percebeu isso? Acho que você, não sei se muitos aqui já perceberam. Tem lá o livro, tem o título e fala assim, por Emanuel, por fulano de tal, por ciclano, quer dizer, ele dá ênfase àquele espírito que transmitiu aquele conteúdo que a pessoa escreveu, ele não quer mérito algum. Interessante, né? Eles não estão preocupados em se projetar, eles querem projetar o demônio que incorporou nele, que instruiu e que ele escreveu. Eu pergunto a você, onde é que estão essas respostas? São anotações que eu fiz aqui, cheias de respostas. Por que será que Jesus virou as mesas dos cambistas no templo, naquela época? Você sabe por que será? Só porque eles estavam prestando um serviço aos peregrinos, será que era isso? Eu penso que Jesus derrubou aquelas mesas, porque ele discerniu que os meios e os fins estavam misturados, já que não se discernia se o templo existia para comercializar, ou se comercializava para contribuir com o culto. Irmão, eu não sei se eu estou conseguindo alcançar você. Os meus limites são grandes, eu reconheço. Mas o que me deixa, eu quero resumir com algumas colocações. A obsessão por fama, dinheiro, prestígio social, conchave político, e agora, ultimamente, existe uma paixão por título, revelam que muitas igrejas já não sabem se existem para faturar. Os irmãos me perguntam, mas o senhor é pastor? Sou, mas por que o senhor não põe no seu crachá o nome pastor? Sabe por que eu não gosto de colocar? Porque pastor é dom. É dom. Quando o dom aflorece, você já viu alguém chamando o fulano de profeta fulano de tal? Não. Aquele irmão é fulano de tal, ele tem o dom de pastor. Só que estão pegando o dom, como a pessoa não tem o dom, ele coloca o título. Então, tem muita gente que tem o PR na frente e não é pastor. Tem muita gente que tem o AP, o apóstolo na frente do nome, mas não é apóstolo não. Apóstolo quer dizer fundamentador. Apóstolo não é o maior dos maiores não, ele tem que ser o menor. Ele tem que ser o servo de todos os servos. Evangelista é dom. Mestre é dom. Como línguas é dom, como discernimento de espírito é dom, como palavra de sabedoria é dom. E esses 5 dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, também é dom. Para quê? Para se promover? Para se titular? Não, para edificar a casa do Senhor. Por isso está aqui, ó. Não tem título. Por quê? Porque o título não está aqui, está aqui. Aqui dentro. É no meu viver, é no meu expressar que você vai ver se realmente eu sou um apóstolo, se realmente eu sou um profeta, se eu verdadeiramente sou um mestre, se verdadeiramente eu estou evangelizando, se verdadeiramente eu sou um fundamentador, um apóstolo. Mas o AP não diz que eu sou apóstolo, o PR não diz que eu sou pastor, porque eu não vejo isso como título. É como alguém me chamar de pai. Minhas filhas me chamam de pai porque verdadeiramente eu sou pai. Sim, eu sou pai. Para mim isso é um orgulho ser um pai. Mas tem muitas pessoas que têm o título de pai, está no documento jurídico como pai, mas não são pais. Não são mães. O fato de parir não dá o direito da maternidade. A maternidade é um exercício do amor. A paternidade é o exercício do amor. O pastoreamento é um exercício de Deus. Irmãos, eu não tenho capacidade alguma de ser um pastor. É um dom de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui. Não se esqueça. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Eu quero aplicar bem a isso. Preste atenção.
Presta atenção, se aplica perfeitamente a isso. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Você encontrou? Eu não tenho coragem de dizer assim, diga amém. Não diga não. Você diga se você sentir dizer amém. Olha o que diz aqui. Nós amamos. Alguém pode ler? Por que nós amamos? Por quê? Então o que está implícito aqui? Que se eu amo você, se eu tenho condições de amar você, de expressar esse amor a você, eu não tenho crédito algum, porque se eu amo, é porque primeiramente Deus me amou e eu fui capacitado a amar você, porque se Ele não me amasse, eu não teria como te amar. Você já olhou isso aqui, esse versículo desse jeito? Eu não sou pastor porque eu nasci, porque eu fui escolhido no ventre, não. Eu estava destinado ao inferno. Destinado ao inferno. Deus teve misericórdia de mim e me chamou. Eu sou pastor por título? Não, eu sou pastor porque Ele é o pastor. E é a capacidade dEle em mim que me torna um pastor. Irmãos, eu fico pensando, será que essa igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Você tem ideia da grossura das portas do inferno, da resistência que existe no inferno? Você tem ideia? Quando eu tinha a idade de alguns de vocês aqui, com 8 anos de idade, meu pai me levava para um centro espírita. E quando eu chegava lá fora, eu cheguei lá dentro a primeira vez, eu levei um tapa aqui porque eu estava mascando chiclete. E os filhos de santo me chamaram a atenção, puxaram a minha orelha e falou assim: você está num lugar santo, você tem que ter respeito, aqui não se masca chiclete. Igualzinho na igreja. Não é? Mesma coisa. E você sabe o que eu aprendi lá? Que quando o pai de santo, ele incorporava a entidade maior, eu fui ensinado a bater cabeça no chão, reverenciando. Chegava eu, 7 vezes, com 8 anos de idade. E eu ficava quietinho, enquanto ele falava, todo mundo ficava com a cabeça baixa, porque havia temor, se ensinava temor. Não, Jesus é 10. Jesus é massa demais. Ele te ama. Vai devagar, que a misericórdia dele dura para sempre. Enquanto durar, eu vou estar na gandaia. Um pé no mundo, um pé aqui, um pé ali, um pé cacular. Eu levei, foi um pescoção para jogar o chiclete fora. Num centro de macumba. Num centro de macumba. Eu fico pensando, será que essa igreja, com o perfil que ela tem hoje, ela consegue penetrar as trevas? Não consegue penetrar nem em penumbra do inferno? A igreja está muito fraca, irmãos. A cristandade hoje é muito de pé de chinelo. Você acha que repetição de orações vai mudar o parâmetro espiritual? Não muda. Você acha que campanhazinha visando só uma benfeitoria pessoal vai mudar alguma coisa? Não muda não. Nós precisamos, inclusive, ser muito mais do que um povo profético e reformado. Nós necessitamos ser mais ousados e mais convictos e menos tímidos. O último aspecto que nos deteriora como igreja é a teoria do imediatismo. Essa é a última. Nós estaremos encerrando daqui 7 minutos, 8 minutos. O desejo pela operação instantânea de Deus se assemelha aos produtos de limpeza, de mata-barata. Se a barata, quando for e ela não morrer logo, eu não quero esse produto. Se Deus não atuar rapidamente comigo, eu não quero esse Deus.
Eu me lembro de um irmão que está aqui presente, que disse, quando eu estava no centro espírita, Satanás te dá as coisas rapidinho, mas ele não se importa com você. Ele te dá com a mão, mas ele arrasta com a pá mecânica. As coisas de Deus não, elas são progressivas. São progressivas. Muitas pessoas estão buscando resolver problemas espirituais nos rápidos momentos de culto, acreditando que basta alguns momentos de êxtase espiritual para nós subirmos os penosos degraus da maturidade cristã. Ai, irmão, você não sabe o que é uma maturidade cristã. Quando eu estava em Recife, eu fui convocado para a seleção pernambucana de voleibol, e eu fiquei 8 meses fazendo treinamento na praia de Boa Viagem, com uma bola de 5 quilos de areia na minha cabeça, saltitando na praia de Boa Viagem às 5 horas da manhã, todos os dias, e eu andava com tornozeleira de chumbo, com 1 quilo de chumbo nos tornozelos, para que eu pudesse ganhar flexibilidade no pulo. E só depois de 8 meses é que eu fui jogar. Hoje nós queremos as coisas pela fé, no mundo espiritual queremos alcançar assim. Nós não estamos abrindo para um discipulado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 Coríntios 9, versículo 24. 9:24 diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta exerce domínio próprio. Você já viu pessoas que fogem da luta, são pessoas fracas? Pessoas que não querem decidir, são pessoas fracas? Aqui diz que todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Quando eu estava ministrando lá em Rio Verde, eu citei um exemplo, eu me lembro lá com o pastor Lázaro, eu me lembro que eu citei uma expressão de uma maratonista africana, que perguntaram para ela qual o segredo dela ter ganho já 3 maratonas e ser cotada para a vencedora da próxima maratona. Isso foi na época dos Jogos de Sydney, na Austrália. Sabe o que ela respondeu? Ela falou assim: eu adquiri a incrível capacidade de suportar a dor. Uma mocinha paraplégica, surfista, campeã internacional várias vezes, na categoria dela, porque o windsurf tem várias qualificações. E eu estava vendo a reportagem, eu gosto ainda de esportes, e eu estava acompanhando aquela reportagem quando disseram para ela qual que é o segredo da sua vitória, tendo uma perna seca, ela teve paralisia infantil numa das pernas, ela é campeã mundial na equipe dela, como é que chama? Na equipe não, a categoria, obrigado. Na categoria dela. Sabe o que ela disse? A resposta para o sucesso está escrita na minha prancha. Lá estava escrito assim: determination. Determinação, garra, luta. Se há determinação, porque tem luta. Nós não queremos lutar, nós não queremos vencer. Por isso que nós temos dificuldade de decidir as coisas, de tomar posições. Nós queremos as coisas tudo pronto, tudo fast food. Você já viu comidinha de restaurante fast food? Você come um pouquinho, você incha. Daqui a pouco você está com fome do mesmo jeito. Aí você diz assim, cai naquela ilusão: nossa, eu faço uma digestão tão rápida. Não. É como hoje o alimento espiritual, estão dando muito fast food. Incha. Depois você não tem substância para aguentar o tranco durante a semana. Isso é fato. E aqui Paulo diz, ele é muito claro nisso aqui: olha,
correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, por uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma pessoa indecisa, mas uma pessoa que tem visão, que tem propósito, tem determinação. É isso que diz. Assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo, ou seja, as minhas vontades, as minhas manias, as minhas picuinhas, os meus caprichos, e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Isso é muito sério. Irmãos, eu gostaria de falar uma coisa para você, mais uma coisa. Não existe atalhos na vida com Deus. Tire isso da sua cabeça. Não existe atalhos. Não existe. Nada substitui o discipulado intensivo e ininterrupto. Nada substitui o confronto com a nossa alma. Nada, 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 nada. A grandeza do amor de Deus é experimentada tanto nos triunfos como nas vitórias. A casa de Deus, que deveria ser conhecida como uma comunidade terapêutica, tem se tornado uma comunidade de ansiosos. Eu disse numa ministração, acho que foi domingo passado, eu disse para os irmãos, nós os pastores estamos formando uma geração de pessoas ansiosas, porque nós estamos prometendo uma coisa que o reino de Deus não quer fazer, porque o propósito primeiro do reino de Deus é outro, é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. As outras coisas vão ser acrescentadas, mas a priori é isso. Buscar o reino de Deus. Agora, os 5 fatores anteriormente citados que descentralizam a Jesus e colocam a mim e a você no centro de todas as coisas, com os seus intermináveis e insaciáveis caprichos. Isso tudo aconteceu, por quê? Por causa dessa influência filosófica que tem por aí do iluminismo, um conceito religioso egoísta. Os pregadores estão anunciando a mensagem de um Deus que está ao nosso dispor para satisfazer os nossos desejos e caprichos. Eu não conheço esse Deus. Eu não conheço. Muitos irmãos nossos aprenderam a reivindicar direitos e decretarem bênçãos. Queremos que o nosso louvor seja agradável a nós mesmos. Um irmão, alguns anos atrás, me procurou e disse: pastor, será que não dava para o senhor cantar umas músicas mais modernas? Não, porque essas músicas que estão sendo cantadas na comunidade, elas foram tiradas do baú. Irmãos, não existe, na casa de Deus não existe nada do baú. Se coisas velhas na casa de Deus não prestam, então nós vamos jogar a Bíblia, que é a coisa mais velha que tem. Vamos jogar ela fora. Vamos jogar ela fora. Semana passada eu vi um adesivo num carro. Eu quero te fazer essa pergunta, mas não precisa responder não, porque eu não quero que você passe por um vexame. Adesivo bem grandão: dê uma chance para Deus. Você acha que isso está certo? Pensa um pouquinho. Será que isso está certo? É Deus que precisa de uma chance, ou sou eu e você que nos rebelamos contra Ele que precisamos de uma chance? É Deus que precisa dar uma chance para Deus? Não, Deus não precisa de chance não. Eu e você, que somos tendenciosos ao pecado, estamos precisando de chance. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê chance. Para não sermos levados por todo o vento de doutrina, que hoje em dia o que tem de doutrina, de modo, modelo, regra, equação, nós precisamos conferir com a palavra de Deus. E olha, meu irmão, você que é novinho, você tem a maior parte aqui tem idade de ser meu filho, minha filha. Eu digo para você com toda sinceridade: os céus passarão, a terra passará, mas somente aqueles que se empenharem em conhecer a palavra de Deus e cumprir o que está escrito aqui, eles permanecerão. Douta sorte, nós vamos nos
enrolar. Quem já leu o livro de Apocalipse fala que um dia a terra, o universo todo, ele vai se enrolar como um pergaminho. E nós vamos junto desse pergaminho, nós vamos deixar de existir. Eu quero convidá-la a ficar em pé. Eu quero que você saiba que o meu desejo nessa manhã, eu tenho convicção de que a ministração dessa manhã não foi tão apetitosa. Tenho convicção disso. Não foi apetitosa. Se você puder, se você desejar, se você vê que é necessário, feche os seus olhos, por favor. Aonde você está? Como que você tem recebido o Evangelho? Como que você tem expressado o Evangelho? Como uma coisinha à toa? Será que no seu coração existe esse temor de Isaías? Ai de mim, eu estou perdido. Porque as minhas atitudes estão diante dos olhos daquele que nunca foi criado. Será que eu e você estamos tendo a mesma expressão de Daniel quando teve visões de Deus? Perdemos a força muscular, a rigidez muscular toda. O nosso rosto está se desfigurando diante do Eterno. Será que nosso relacionamento com o Senhor está baseado no temor? Mas é possível que você nunca te ensinaram isso. Eu não peço que você acredite em mim. Eu não peço que você aceite, concorde com as minhas colocações. Eu peço que você leia a palavra de Deus. Vá conferir para ver se realmente é isso que você encontra na Bíblia. Lá você vai encontrar expressões de homens que cantavam ao Senhor assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor. Expressões como: eu elevo os meus olhos para os montes, para as estruturas. É como nós dizermos hoje: eu me inclino às grandes empresas, aos concursos públicos federais. Eu me inclino ao curso, à faculdade, às graduações que eu já recebi. As minhas expectativas estão no conchave com algum político que pode abençoar o reino de Deus. O salmista dizia: eu elevo os olhos para as estruturas. E indagava: de onde me virá o socorro? Será que nós estamos sendo um povo que temos essa mesma linguagem bíblica? De onde virá o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor, diz o salmista, que fez o céu e a terra. O meu suprimento vem do Eterno, aquele que tudo fez. De que forma que você está dormindo? Através de remédios? O salmista diz: em paz eu me deito, sem remédio algum, porque logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Até no dormir, no andar, tudo vem do Senhor. Será que nós lembramos das expressões de Davi, quando diante de todo o povo ele diz: Senhor, quem somos nós e quem é o teu povo para que possamos te dar alguma coisa? Se tudo vem de ti e de tudo te damos. Você conhece essas palavras? Se você ler a Bíblia, você vai conhecer. Nada nós temos para te oferecer, Senhor. Nada, nada, Senhor.
Senhor, só não existe bem algum no meu coração, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Senhor, são tantos irmãos jovens aqui, Senhor, nesse lugar. Tantos irmãos, ó Deus, que vão estar, Senhor, vivendo uma vida daqui a anos, onde alguns de nós, como eu, não estaremos mais aqui. Como serão esses jovens amanhã, Senhor? Que tipo de líderes eles serão? Eles precisam, Senhor, eles precisam absorver essa mensagem, a mensagem da Tua palavra, Senhor. Se você abrir a Bíblia, você vai ver o apóstolo Paulo dizer: bem nenhum habita em mim. Você vai ouvir Paulo dizer que o maior querer dele, que ele considerou todas as coisas como refúgio, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento da glória do Filho de Deus. Eu quero te incentivar nesses dias de uma maneira individual, a buscar a glória de Deus para a sua vida, a presença de Deus, o Deus que é fogo consumidor, o Deus que tem um desejo de transformar o seu caráter, o meu caráter, no caráter de Cristo. Ele pode nos dar um bom emprego? Pode. Ele pode nos dar um bom casamento, um moço, uma moça? Pode. Mas Ele quer primeiro o seu coração e o meu coração. Ele quer que a glória dele esteja em você e em mim. Ele não quer que você o veja como uma grife, como um botão onde você aperta e aquilo que você precisa você tem, e até mesmo o que não precisa você tem. Deus não nos dá aquilo que nós não necessitamos. Você sabia que Deus não satisfaz os nossos caprichos? Não, Ele não faz isso. Se existem algumas coisas que você está conseguindo e que tem uma característica de capricho, eu vou te dizer uma coisa séria: você não tem recebido de Deus, tem recebido de outra fonte. Cuidado. Cuidado, se aquilo que você tem recebido não está glorificando a Deus, isso não vem dele, vem de outra fonte. Vem de outra fonte. Você sabia que o relacionamento das pessoas que vão aos centros de macumba é de terem apenas prosperidade profissional, conjugal, financeira? Estão transformando o culto ao Senhor num centro de macumba. Procure analisar quem está ministrando na sua vida. Se é um homem que tem o dom de pastorear o rebanho de Deus, conduzir o rebanho para Cristo, porque existem muitos homens que estão conduzindo as pessoas para si mesmo. Essa colocação que eu vou fazer agora é muito forte. Eu os chamo de macumbeiros. São macumbeiros. Porque os macumbeiros, eles fazem os caprichos, satisfazem os caprichos dos seus clientes. Se você recebeu algo que você qualificou como bênção, mas você sabe que foi o seu capricho, abra mão disso. Peça a aprovação de Deus, e Ele vai te dar paz no coração, ou vai te dar uma agonia no seu coração. Eu queria que você estivesse se sentindo incomodado, incomodada. Eu queria que você se estivesse sentindo passando mal com essas colocações, porque isso vai ser bom. Vai ser bom, porque Deus vai nos levar, a você e a mim, a uma busca mais sincera com o Senhor.
a uma busca desinteressada de Deus. Senhor, eu quero o seu amor, Senhor. Senhor, eu declaro, eu sou pecador, Senhor. A Bíblia diz que eu sou um pecador e que somente o Senhor é justo, justo e santo. Cura, Senhor, cura minha alma, Senhor, cura as feridas que tem no meu interior. Senhor, eu não quero ser um cínico, fazendo orações apenas voltadas para interesses pessoais. Eu quero continuar orando, confessando o meu pecado. O pecado habita tenazmente, pegajosamente em mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua glória. É a tua glória em mim que apaga a força do pecado, que me dá uma mente sadia, que coloca temor no meu coração, que me estremece, que me dá uma sede em ter comunhão com a tua palavra. Todos os dias, querer estar contigo, falando contigo, pensando no Senhor. Uma paixão, uma grande paixão, Senhor. Senhor, nos torna homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Eu sei que nenhum dos seus planos, Senhor, é frustrado. Eu sei. Oh, Deus. Continue com seus olhos fechados. Vamos cantar um cântico concluindo essa reunião.